em mais um episódio da série Discos que Envelheceram Bem. Neste vídeo aqui eu vou falar a respeito de um álbum que em 2023 completa 30 anos de existência. Versus, o segundo álbum do Pearl Jam. Presta atenção a respeito do que eu tenho a dizer a respeito desse disco nos dias atuais. Meu amigo e minha amiga, estou aqui para mais um episódio da série Discos que Envelheceram Bem e eu vou falar agora, neste vídeo, a respeito de um álbum, o segundo álbum do Pearl Jam, Versus, que em 2023 completa 30 anos de existência. E esse disco, como o próprio nome da série diz, envelheceu muito bem, na minha opinião. No jogo do show business, na época, apareceu para o Pearl Jam toda a diferença que é exposta, tá? Quando uma banda promissora passa para atingir muitos patamares acima do que ela mesma e de que todo o planeta esperava. O estrondoso sucesso do álbum de estreia do Pearl Jam, o Ten, de 1991, inclusive eu já falei a respeito desse álbum num vídeo aqui no meu próprio canal, você pode clicar aqui embaixo e procurar, que eu falo só a respeito desse disco. O sucesso desse álbum de estreia pegou todo mundo de surpresa, e isso teve consequências para o Pearl Jam e para o seu fatídico segundo álbum, que é o álbum que define realmente se uma banda vai para frente ou não, na minha opinião. Para os caras do Pearl Jam valeu aquela máxima: toma cuidado com aquilo que você deseja. Quando eles entraram no primeiro trimestre de 1993 para gravar esse disco aqui, havia sobre cada integrante uma pressão absurda. Aliás, a mesma que caiu em cima da cabeça dos integrantes do Nirvana, do Soundgarden, do Alice in Chains e do Stone Temple Pilots, cara, que foram bandas que foram jogadas dentro de um caldeirão chamado grunge, né? O grunge, né? Eu falo grunge, né? E até de uma maneira pejorativa. E que tinham também tido um sucesso estrondoso e inesperado. Todo mundo turbinado pela imensa exposição dos seus clipes na então poderosa MTV. E aí logo começaram as rivalidades causadas por esse sucesso de Seattle, vamos dizer assim. Que no caso do Pearl Jam veio na boca do Kurt Cobain, cara, que passou a atacar a credibilidade do Pearl Jam, acusando os caras de oportunistas e de outros adjetivos ainda muito menos louváveis na época. Obviamente, a mídia na época usou isso para vender muitos jornais, muitas revistas e aumentar a sua audiência midiática com isso como um todo. E pior do que isso, cara, mordidos por causa desses ataques, os caras do Pearl Jam entraram ainda mais tensos no estúdio para provar que o Kurt Cobain e os detratores estavam errados. O produtor, o Brendan O'Brien, foi escolhido justamente para viabilizar a retirada da luminosidade sonora do Ten, né? Inclusive ele tinha mixado esse disco, né? E um tipo de sonoridade, por exemplo, que foi muito abraçada, vamos dizer assim, pelas rádios e pelas TVs da época. Embora a banda também não desejasse mergulhar intencionalmente num limbo sonoro lamacento, como o Nirvana fez, por exemplo, no Inútil, que foi lançado na mesma época de que o Versus. Outra providência foi descer a mão nas canções, sabe? Na tentativa de exibir uma virulência sonora até então
que era impensável na cabeça dos fãs e da própria mídia. E foi assim que o Versus surgiu, como uma resposta para o mundo e para os próprios caras do Pearl Jam, cara. Como inclusive eles admitiram décadas depois, um monte de entrevistas. E com essa sensação toda, cara, o ambiente no estúdio não foi nada bom durante as gravações do Versus, cara. Inclusive fez com que o baterista, o Dave Abruzzese, que inclusive estava estreando com a banda em estúdio nesse disco, né, porque ele tinha entrado no grupo na turnê do Them, o cara ficou tão de saco cheio, cara, de gravar centenas de takes de bateria por ordem do produtor, que ele quase saiu na porrada com o O'Brien. Pra você ter uma ideia de como funciona a coisa. Essa disposição de oferecer uma resposta dura aos detratores do Pearl Jam pode ser muito bem exemplificada, inclusive até mesmo hoje, no fato que a banda deixou de fora uma canção intitulada Better Man, que o próprio produtor afirmava que seria um grande hit. Inclusive, a banda só foi gravar Better Man no álbum seguinte, no Vitology, de 1994, que uma hora eu ainda vou falar a respeito desse disco aqui. Mais grave ainda foi a recusa intransigente de seguir a ordem da gravadora para lançar Doctor como o principal single do álbum. E os caras também concederam pouquíssimas entrevistas na época, e muito mais grave ainda foi a recusa da banda em gravar qualquer videoclipe para alguma canção do Versus, cara. Pra você ter uma ideia, esse disco aqui, originalmente ele seria batizado como Five Against One, ou seja, 5 contra 1. Não é o que você está pensando, não. Para quase todo mundo da indústria fonográfica da época, isso aqui era essas atitudes eram um suicídio comercial. E não foi, já que esse disco aqui vendeu absurdamente bem, cara. A foto da capa, né, com essa ovelha tentando escapar de uma cerca de metal, na verdade foi uma escolha da banda para retratar como a gravadora adoraria que o Pearl Jam se comportasse em relação a ela, cara, em relação às decisões dela, assim como no mercado em geral. Aliás, você pode saber dessas e outras histórias sensacionais num livro excelente, cara, que é esse aqui, ó, Vivendo no Presente, do Pearl Jam, cara, que foi escrito pelo Ronnie Givony, né? Ronnie Givony é um livro sensacional que conta toda a história do Pearl Jam, inclusive com umas histórias de bastidores absurdamente horrorosas e intrigantes ao mesmo tempo, tá? É muito legal esse livro, e você sabe que aqui no meu canal você tem privilégios. Se você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, no link correspondente a esse livro aqui, na hora de você finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom de desconto, escrevendo Regis Tadeu Indica, tudo junto, tá? Sem espaço. E aí, na hora de finalizar a compra, você vai ter um desconto espetacular, cara. Porque eu recomendo muito esse livro, não apenas para você que é fã de Pearl Jam, mas para você que quer saber todas as histórias referentes às décadas em que a banda está em atividade. Tem umas histórias de bastidores sensacionais, tudo muito bem detalhado e muito bem escrito, cara. É um livro que eu recomendo. Então, não esquece, clica aqui embaixo no link, na hora de fechar a sua compra, coloca o cupom de desconto Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter um descontaço num livro que eu recomendo muito para você. E para fazer esse vídeo aqui, eu reouvi esse álbum e eu tenho certeza que você vai ter a mesma sensação que eu tive e tenho, que as canções continuam muito vigorosas, mesmo nos momentos em que há uma baixa dinâmica, vamos dizer assim. Aquela radicalização que a banda teve na época, ela é imediatamente apresentada logo na faixa de abertura, intitulada Go, que traz uma levada funk rock, vamos dizer assim, que poderia estar em alguma canção pesada do Faith No More, por exemplo.
E essa música, ela traz os integrantes jogando totalmente para o time. Aliás, uma característica que passou a ser o feitio da banda nos álbuns posteriores. Uma hora eu vou comentar a respeito de cada um deles aqui. Aí na sequência vem uma canção intitulada Animal, que ela soa hoje para mim como uma irmã raivosa e acelerada de Even Flow, que é uma canção do Them. E ela tem menos de 3 minutos e ela apresenta uma cadência urgente. E às vezes, cara, essa canção ela se afasta bastante da lentidão, da dinâmica que os fãs poderiam esperar dos vocais do Ed Vedder. E aí tem também uma canção muito bela, muito pungente, que é Doctor, com os violões e solo de guitarra claramente influenciados pelas canções do Crosby, Stills, Nash Young. E essa música, ela relembra um pouco como a banda soou no Them. E com uma letra, evidentemente, muito tensa a respeito de abuso infantil. Só que essa sensação, ela desaparece quando entra Glorified G, que traz guitarras com uma referência em termos de timbre aos Rolling Stones, cara. E essa timbragem de guitarras, ela acaba contaminando positivamente toda essa ótima canção, cara. Mesmo que o ritmo seja um pouco mais swingado, né? Trabalho sensacional do batera, o David Abruzzese. Por mais que a banda negue, tem uma canção aqui que é claramente inspirada em Plush, do Stone Temple Pilots, que é uma canção que tinha sido lançada em 1992, que é Dissident. Inclusive, essa semelhança existe em vários momentos da canção. Mesmo assim, essa música é muito legal. Tem uma outra canção que vem na sequência, que me trouxe uma memória afetiva muito legal, porque ela tem uma condução tribal percussiva, que é uma canção intitulada WMA. E ela soa surpreendente até mesmo nos dias atuais, cara, porque tem essa coisa da bateria, da percussão dialogando com um baixo intencionalmente abafado e com as guitarras que vão sendo adicionadas em camadas, cara, ao longo da canção, e que cria uma atmosfera, vamos dizer, sônica, para uma interpretação absolutamente contundente, uma vocalização sensacional do Ed Vedder a respeito da violência racista da polícia americana. Tem uma outra canção desse disco aqui que é injustamente pouco lembrada, intitulada Blood. E hoje ela soa muito legal como um exemplo do radicalismo que a banda buscou implementar no som dos caras, cara. Tem uns tempos quebrados e tem também outras vocalizações viscerais do Ed Vedder que combinam muito bem, cara, com a faixa seguinte, que tem um quê de pós-punk, new wave, na harmonia e na melodia. Uma canção sensacional intitulada Rear View Mirror. Ainda que soe um pouco mais encorpada e cristalina do que se poderia esperar sobre uma levada de bateria soberba, cara, do David Abruzzese, que inclusive realça ainda mais a octanagem da canção. Ah, e tem um detalhe, cara. Não dá para você ouvir uma canção como Rats sem pensar no Red Hot Chili Peppers dos bons tempos. Tive essa sensação ainda mais nítida nos dias atuais. Hoje a gente percebe que tem uma canção aqui nesse disco linda, chamada Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Que essa música foi composta inteiramente por Ed Vedder, apesar de ela ter sido creditada para a banda. E essa música, dá para perceber que ele é um ponto estratégico do momento em que o Pearl Jam mergulhou na sonoridade acústica de inúmeras canções que acabaram espalhadas nos discos posteriores, cara. Tem uma outra ótima canção aqui intitulada Leash, que poderia ter entrado no Them, né? Caso ela não tivesse sido arranjada de modo a soar de um modo mais sujo, vamos dizer assim, nas timbragens dos instrumentos, principalmente na bateria do David Abruzzese, que fez nessa música mais um trabalho rítmico de tirar o chapéu
no que se refere a pequenos detalhes, inclusive da condução dele, que passam despercebido de quem é leigo na bateria, né? E essa música também, ela poderia ter entrado se ela não tivesse totalmente sem a menor preocupação de ter um refrão marcante. Por isso que ela foi incluída aqui no verso. O final do álbum, com uma canção linda, chamada Indifference, que ela é introspectiva, ela traz uma sensação de uma atmosfera tensa, íntima e lírica ao mesmo tempo. Tem uma interação linda entre o baixo, o órgão Hammond, as guitarras meio climáticas e a percussão. Então tudo isso oferece um suporte, cara, para a interpretação absolutamente magistral do Eddie Vedder. E a edição normal do disco termina aqui. Tem as bonus tracks, aquela coisa toda, mas não veio o caso. Eu quero falar a respeito desse disco aqui, que envelheceu muitíssimo bem. Aqui nos comentários, coloca a tua sensação quando você ouviu esse disco pela primeira vez e quando você reouve esse álbum nos dias atuais, tá bom? Não esquece, então, de clicar aqui embaixo no link para ter um desconto sensacional nesse livro aqui, que é muito legal, que é o Pearl Jam Vivendo no Presente. E claro, você também não vai esquecer de clicar aqui para você seguir o nosso canal, também clicar aqui embaixo no link Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP, que você sabe que é um local cheio de material inédito, que só os sócios têm acesso, né? E a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui, tá bom, gente? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.